É inacreditável. O Dr. Marco Antônio é o advogado do fisiologista Pedro Baliquian, o cientista envolvido no maior caso de doping da história do esporte brasileiro. Pois agora o Dr. Marco Antônio vai provocar uma das maiores discussões do esporte mundial. Se essa pessoa vier a público e falar, fui eu, ele está banido do esporte. Preste muita atenção no que você vai ver e ouvir agora. É o desabafo de um profissional, de um advogado que conhece como poucos os bastidores do esporte de alto nível do Brasil. Ele vai falar sobre hipocrisia e doping. Vai falar como ninguém falou até hoje sobre um assunto tabu. Vai escancarar situações e dizer que a temida eritropoetina não é uma substância dopante. Não, a gente não pode generalizar, não é? Esse hormônio é dopante. Nós não podemos generalizar. Nós temos que ver em que situação, em que quantidade, em que circunstância, para que foi usado, onde foi usado. Tem atletas que estão submetidos a traumas que precisam ser curados. Eu acho que, em alguns casos, o uso do EPO, como o uso de outros anabolizantes, é até uma necessidade médica para aquele atleta que está colocado naquela situação absolutamente incomum, de esforço sobrenatural. O EPO, se você fizer o uso do EPO, o que ele vai acontecer? Ele vai produzir mais hemácia, que são os glóbulos vermelhos no sangue. A morte é o uso indevido, vamos fazer o uso devido. Eu estou falando de tecnologia, não estou falando em droga. De onde um advogado tira essas conclusões? De onde vem sua autoridade para desafiar as leis dos barões do antidoping mundial? Dr. Marco Antônio Martins Ramos é o advogado do fisiologista Pedro Baliquian, que trabalhava com o técnico Jaime Neto, da equipe olímpica nacional de atletismo. Os dois estiveram envolvidos no mais rumoroso escândalo do esporte brasileiro: os 5 atletas punidos por uso de eritropoetina. Desde que o caso explodiu em 2009, tentamos 5 vezes entrevistar o fisiologista. Só ao escritório do Dr. Marco Antônio nós fomos 5 vezes, na rua Dr. César Martins Pirajá, número 218, em Marília. A última delas foi no dia 11 de fevereiro, uma sexta-feira, e finalmente o advogado de Pedro Baliquian falou. E falou calçado em dados passados pelo cientista, que é dono de um currículo invejável, que não foi punido pela Confederação Brasileira de Atletismo, que continua dando aulas, palestras, que continua trabalhando com o esporte na clandestinidade e que escreve um livro sobre a eritropoetina. Vamos acabar com a cultura e vamos dar saúde de verdade para esses atletas. Vamos fazer ele entrar de cabeça erguida, num consultório médico, sair com a receita no bolso. Vamos fazer isso. Por que ele tem que fazer isso escondido? Vamos fazer isso. Vamos deixar esse médico feliz, esse médico que conseguiu melhorar a performance do cara. Vamos reconhecer esse profissional. Aí quem for bom poderá se dispor dele. Vai procurar o que é bom, o que já está testado. Por isso, o título do trabalho elaborado pelo Dr. Marco Antônio tem o sugestivo nome de Quando a Hipocrisia Denominam Ética. A hipocrisia fica por conta de que, segundo o advogado, a tal ética esportiva não existe. É manipulada pelos poderosos, para um lado ou para o outro. O uso do EPO é contra a ética. Mas quem que estabeleceu qual é essa ética? Ela não fere a ética esportiva porque, se ela for usada dessa forma, moderadamente, ela é a única possibilidade que determinados atletas terão de estar em condição de igualdade com aqueles outros que têm condições especiais de treinamento. Esse grito que nós queremos dar é em defesa do atleta. Por quê? Porque ele é orientado a fazer uso disso. E os nossos melhores atletas, aqueles que conseguem, com um sacrifício em comum, aí, algum destaque, para onde que a gente manda eles para treinar? Estados Unidos. E tem custo? Hã? E tem custo isso? Normalmente não, porque eles querem levar. Você não imagina quanto custa isso? Alguém está pagando isso. Alguém está ganhando com isso. Assim, ganhando. Não é? E essa pessoa está ganhando com isso. Aí, se a gente conseguir fazer isso com custo barato aqui mesmo, essa pessoa deixa de ganhar ou não? Existem interesses, a gente não nega, não pode fechar os olhos para isso. Velhos jogadores, jovens tenistas,
Times de futebol da elite usufruem do trabalho de fisiologistas, médicos, pesquisadores. O doutor Marco Antônio convive de pertinho com isso. Convive com informações sobre isso e fala, porque propõe uma nova discussão jurídica sobre o tema. Um médico, um fisiologista pode ser punido. Ele, um advogado, não. Defende uma mudança na legislação e o fim da hipocrisia. Porque nós somos hipócritas, Aline. Todo mundo faz uso, rapaz. Nós compramos esse espetáculo. Nós sabemos o custo disso para o atleta. Tira o rótulo, traz essas pessoas para a legalidade. Assina embaixo o que você está fazendo. Se responsabiliza por isso. Nós vamos ter um esporte de qualidade, da mesma forma, mais competitivo, porque mais pessoas terão acesso a essa tecnologia. Nós teremos um esporte melhor e acabamos com alguns interesses. Qual que é o único argumento que sobra para estes hipócritas que defendem esse conceito? Nós estamos defendendo a saúde do atleta, não é? Agora, se está com acompanhamento médico, se existe um atestado médico falando que aquele curso para aquele caso é recomendável, se você tem um fisiologista falando que aquilo para aquele atleta é bom para a saúde dele, é necessário, eu acho, e formei essa conclusão, que isso aqui vai partir pelo mundo jurídico. Tá. E é por isso que eu estou levantando essa bandeira. O advogado, apoiado no trabalho de seu cliente, Pedro Baliquian, garante que, com o acompanhamento médico, os efeitos colaterais seriam minimizados. Era o que Pedro Baliquian fazia com todos os atletas de Jaime Neto. Aliás, aqui vai uma informação para a Confederação Brasileira de Atletismo. Todos os 14 integrantes da equipe de atletismo de Jaime Neto eram submetidos ao mesmo tratamento por Pedro Baliquian. Porque apenas 5 foram pegos no exame. O exame é confiável? Não são confiáveis. Não são confiáveis. Por quê? Porque você não tem um método absolutamente seguro de detectar. Mas nós estamos falando de hormônio. Tem hormônios aí que não tem até hoje exame que é capaz de detectar, porque ainda que você detecte a quantidade maior daquilo que ele produziu, você não tem condição de saber se foi produzido artificialmente ou naturalmente. O atleta, ele tira 1 litro de sangue, armazena esse sangue, aí o próprio organismo dele recompõe. Aí ele devolve esse sangue para o organismo. Ele aumentou as hemácias. E aí? Ele conseguiu uma situação que não tem exame de doping que vai pegar ele. Então pode ser que esses atletas estejam usando e nem saibam que estão usando. O doutor Marco Antônio fala das diferenças de preparação existente entre as potências. A utilização dos remédios seria, segundo ele, a forma mais barata de igualar as performances. Sendo a mais barata, não interessa as grandes potências. Daí a perseguição ao que ele chama de doping de pobre. Eles usam tudo que podem e proíbem o uso de coisa barata. O doping, assim, o fármaco é barato. O fármaco é barato. O fármaco é barato. Esses hormônios todos que a gente está falando aí, você compra ali na farmácia. Os exemplos não param. Vão agora para a hipocrisia exibida da forma das mulheres, nos corpos das atrizes. No carnaval agora, o maior consumo desse tipo de fármaco é pelos modelos, que elas precisam moldar o corpo para se desfilar, para desfilar lá, artistas de novela, de cinema, elas fazem uso exatamente desses fármacos para atender a ética, aquilo que a sociedade exige. As discussões são inevitáveis. O anabolizante está liberado, agora que eu quero ver o que vai acontecer. É o contrário, o que vende é o desempenho. Se é assim, por que os médicos e os fisiologistas não vêm a público e falam? Está banido do esporte. Por que Baliquian não fala? Ele vai falar isso dentro de uma sala de aula, ele vai publicar alguns artigos, a gente vê por aí. Vai escrever um livro? Ele pode fazer algumas coisas, mas se ele quiser continuar no mercado, e muitas vezes ele dedicou a vida para conquistar esse mercado, e a hora que ele chega nesse mercado, aí a gente exige que ele se torne hipócrita. O advogado propõe uma nova ordem mundial, uma nova discussão. A liberação das drogas do esporte com acompanhamento da medicina. Seria uma evolução e uma garantia de qualidade no espetáculo, na indústria do entretenimento. Será? Essa comunidade científica sobrevive disso. Nós temos a todo ano um recorde
a todo segundo, alguém quebrando um recorde, porque existe essa comunidade científica. É claro, quanto mais dinheiro se tem, você consegue, de uma melhor forma, ou disfarçar isso, ou trazer isso para uma situação de naturalidade, não é? Para você ter um discurso aí que para mim é absolutamente vazio, que aí não é doping. Chegou o momento da gente admitir que essa tecnologia é o que existe no esporte hoje. Estaríamos criando monstros? Uma nova geração de esportistas? Será que queremos mesmo recordes a qualquer custo? Só o tempo vai dizer. Mas que o Dr. Marco Antônio é corajoso e acredita nos ideais do fisiologista Pedro Baliquian, ninguém pode duvidar. Nós não podemos colocar um rótulo, é doping, e ponto final. A coisa é casuística, é caso a caso, é indivíduo por indivíduo. Ou a gente sistematiza isso, traz isso para o papel e traz essa situação para uma situação de legalidade, ou isso continua existindo do jeito que sempre existiu e vai continuar existindo, na clandestinidade. E aí sim nós corremos o risco de estar prejudicando a saúde desses atletas. No ano passado, sabendo do livro que o fisiologista Pedro Baliquian estava escrevendo, defendendo a utilização da eritropoetina no esporte, nossa equipe foi a Belo Horizonte para conversar com outro advogado, o Dr. Tomás Matos Paiva, presidente da Associação Nacional Antidoping, a ANAD. Falamos sobre a eritropoetina. Ela é considerada, é doping. É doping. A EPO foi vastamente analisada, né? E hoje você tem as de segunda, terceira e quarta geração, né? E verificou-se que ela gera um aumento de performance do atleta, não tenha dúvida. Ela aumenta a sua produção de glóbulos vermelhos, o seu hematócrito aumenta, só a oxigenação aumenta. Não obstante isso, você pode morrer de uma trombose, de uma embolia. E ele falou sobre Pedro Baliquian. Eu acho que a pessoa que não foi punida no caso, assim, pelo menos no âmbito desportivo, eu acho que essa pessoa, mesmo que seja que empiricamente ela foi punida, né? Porque no atletismo essa pessoa não trabalha, assim, ele não tem condição de trabalhar no atletismo, pelo menos oficialmente. Vamos contar agora uma história nada exemplar do mundo esportivo. Um caso tabu do nosso futebol. Com a palavra, nosso companheiro Juca Kfouri. Uma história antiga que o mundo do futebol está cansado de conhecer, de um médico que pediu licença para não fazer uma viagem com o seu clube para decidir um título de muita relevância, porque sabia que o time usaria de estimulantes para jogar essa única partida. Os estimulantes foram usados, o time voltou campeão, o médico voltou a assumir as suas funções, nunca tocou nesse assunto e depois virou uma autoridade quebrada contra o doping. Perguntamos ao Dr. Tomás, da Agência Nacional de Combate ao Doping, se ele sabia quem era o médico ou o time citado nessa historinha. Ele disse que não. Só garantiu que, se fosse o médico envolvido no caso, teria denunciado a tramóia. Se o médico principalmente viu a situação e saiu, ele fez a atitude mais correta. Não seria mais correto ele falar? Não, ele deveria sim, até mesmo falar, que eu acho que é mais importante ainda, né? Mas por que o médico não falou? Isso é histórico dentro do esporte brasileiro. Isso pra te falar a verdade, eu não sei. Você falaria? Eu com certeza, no primeiro momento eu pediria demissão do meu local, porque é uma questão ética. Eu não poderia fazer, jamais compactuar uma situação nesse sentido. Assim é o mundo do esporte. E, pelo jeito, não vai mudar mais. Afinal, a indústria do entretenimento veio para ficar, movimenta trilhões e engana todos nós. É preciso ver até quando as pessoas vão acreditar no que as imagens mostram. Gostaram?